Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e as ações do Banco Itaú e qual escolher para comprar para o ano de 2026. Sabemos que estamos chegando no final de 2025, pessoal, fim do ano tá chegando aí, né? Bons dividendos essas ações, mas aí gira uma dúvida muito grande na cabeça dos investidores. Qual ação eu devo comprar? Banco Itaú ou Banco do Brasil? Qual das duas vai me trazer o melhor retorno olhando para a minha carteira? Até porque, pessoal, eu tenho tanto o Banco do Brasil e o Itaú, então eu posso falar aqui qual dos dois está melhor para comprar. Claro que nada se trata de recomendação, apenas tratando aí de uma estratégia e qual tem a possibilidade de trazer uma rentabilidade mais elevada. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque lá no final eu vou revelar o campeão aqui desses dois, tá bom? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiramente, começando com o Banco do Brasil, tá? Entendendo mais ou menos como funciona o Banco do Brasil, pessoal, tecnicamente a carteira de crédito dele é muito voltada para o agro. Ele tem ali, obviamente, né, pessoa física, mas é para consignado, ou seja, né, você pega ali a carteira dele de pessoa física, é muito para servidores públicos, porque ele é um banco federal. Então, não é pessoa física ali normal que temos como dia a dia, né? Empresários de empresas privadas, não, nada disso. E sim, consignado para tecnicamente ali, né, servidor público. Portanto, a carteira de crédito do banco também é voltada para outros níveis, como ali a parte do agronegócio e também, né, a parte ali que a gente tem de PJ, pessoa jurídica, ou seja, grandes empresas. E aí, justamente por ter essa carteira mais voltada para o agro, ele tem uma volatilidade mais elevada. Perceba que a carteira de crédito do banco se encerrou aí, né, em 1,2 trilhão para esse trimestre. E olha só isso aqui, tá? Quando a gente pega, né, a carteira do agro representa 404 bilhões dessa carteira total. Por isso que o Banco do Brasil ele é cíclico, porque ele depende exclusivamente do agro. E o que é o agro, né? O agro é as commodities agrícolas, ou seja, soja, milho, né, algodão. Se há uma desvalorização no preço dessas mercadorias, o Banco do Brasil vai ser impactado. Por ele ser o maior financiador do agronegócio, ele vai ter um nível de inadimplência maior. Os clientes vão ficar dando calote no banco. E esses clientes são quem, né? São os produtores rurais, que não estão conseguindo, né, quitar e honrar com os seus pagamentos. E aí, se a gente fizer uma divisão aqui, pessoal, muito simples do Banco do Brasil, né? Entendendo como ele funciona, 404 bi tá no agro. Então, se eu dividir por 1,2 trilhão de carteira de crédito total, é o segundo maior banco aqui do país, né? Fica apenas atrás do Itaú. Ele tem 31,2% da carteira de crédito voltada para o agro. Então, 31% do lucro do Banco do Brasil é advindo do agronegócio, tá? Por isso que o lucro do banco caiu lá dos seus 37 bilhões em 2024 para esta faixa neste ano que está vendo de 21 bi. Isso aqui, ó, se eu pegar 37, né, e fazer aqui uma soma de menos 30%, dá justamente aí o nosso cálculo de 25 bi. Então o lucro do banco caiu fortemente, né? Mais de 30% para este ano, que é a perspectiva do guidance do Banco do Brasil é encerrar este ano num lucro de 21 a 25 bilhões, tá? E aí o bom do banco é que ele tem as suas subsidiárias integrais, né? Que é a Elo Cartões, a BB Seguridade, que tem dado um resultado positivo para o banco. E na parte de crédito tá bem complicada a situação. Mas acredito que é muito pontual, tá? Até porque o Banco do Brasil já passou outros cenários parecidos no passado, com problema na carteira de crédito, e ele conseguiu regularizar isso em seguida, tá? Perceba aqui, ó, 2013 o banco chegou a reportar prejuízo na operação, ou seja, né, ele teve prejuízo. Aí teve aqui, ó, 2015 que ele teve queda no lucro. Aí ele teve aqui, ó,
2020, queda no lucro, mas perceba que ele sempre se recuperou, até porque é um banco estatal do governo. O governo jamais vai deixar o Banco do Brasil quebrar e ele tem um papel fundamental na economia brasileira, tá? Ele é um banco sistêmico, pessoal, ele não pode quebrar. Se ele quebrar, o Brasil vai junto. O governo nunca vai deixar. Assim como em 1994, o banco foi salvo por uma subscrição. Então, pensar que o Banco do Brasil vai quebrar, isso aqui passa totalmente fora de realidade. O que você tem que pensar é que, de fato, momentos difíceis vão acontecer, mas a probabilidade do banco voltar a retomar o seu resultado é muito alta, já que a história mostra que quando esses momentos difíceis acontecem e que está muito relativo a algo pontual, relativo à ciclicidade no agronegócio, ele tende a recuperar rapidamente. Você pode aproveitar esses momentos como oportunidade. Até porque, pessoal, o Banco do Brasil, vocês já enxergaram que é um banco cíclico, né? Então, quando ele passa por esses momentos complicados, né, pontuais, você se aproveita para acumular ações a um patamar de preço baixo. Hoje o banco cotado é R$20, ele está com preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,67, denotando muito desconto. E perceba que ele está, né, com o PL mais esticado, mas isso denota o caráter cíclico do Banco do Brasil, que nesses momentos de dificuldade o PL tende a se esticar temporariamente, né? Fora o ROI aqui, pessoal, que caiu, né, para esta faixa de 10%. O ROI estava ali, veio de 20, tá vendo a ciclicidade? Ó, o ROI saiu de 20 para 9, olha só isso aqui, tá? Mas isso já aconteceu outras vezes. O banco veio aqui de um ROI em 2015, ó, de 22% para 11, depois se recuperou. Aí caiu aqui em 2019 de 19 para 11, depois recuperou. E olha só o que está acontecendo agora, ó, caindo novamente. E nessas regiões que o banco tem dificuldade, são regiões boas para acumular ações do Banco do Brasil, porque ele vai retomar e você pode conseguir tanto uma rentabilidade com valorização e bons pagamentos de dividendos. E desde o Plano Real, o Banco do Brasil entregou um retorno muito expressivo, tá? Perceba aqui que em ciclos, ó, que você compra Banco do Brasil nas quedas, você consegue ter uma boa rentabilidade. Olha só a grande queda que a gente teve aqui de 2015 para 2016. Você comprou aqui, olha a alta em seguida. 2004, comprou aqui, olha a alta em seguida. E agora o que está se repetindo, ó? Queda nas ações, o banco está bem barato, e você mede isso justamente pelo P sobre VP. O P sobre VP do Banco do Brasil está semelhante em 2016, quando ele teve toda aquela valorização, e está semelhante a 2004, onde teve toda aquela valorização, que essa valorização foi estratosférica, mais de 1000% de alta, muito motivado por conta de queda na Selic, melhora no custo de captação do Banco do Brasil e, consequentemente, alta nas commodities, né? Commodities agrícolas. Ou como o banco ele é comoditizado, ele se beneficiou desse boom de commodities que a gente teve aqui no Brasil. E desde o Plano Real, mesmo com a queda recente, o Banco do Brasil entregou 18,5% ao ano. Se equiparou ao Itaú, tá? Olha que interessante, ele ficou igual ao Itaú, mesmo com a grande queda. Então perceba que o banco ele dá essas oportunidades. E antes da queda total, o retorno do Banco do Brasil chegou a ficar em 23% ao ano. E se você pega nesses fundos aqui, né, que acabam acontecendo, pessoal, você consegue um retorno bem acima da média mesmo. Então olha só que legal, esses fundos no Banco do Brasil proporciona pra gente um potencial imensurável no médio a longo prazo, tá? Agora vamos falar um pouco aqui do Itaú, que não é um concorrente direto do Banco do Brasil, né? Mas o que o Itaú faz, pessoal? O Itaú, diferentemente do Banco do Brasil, a carteira de crédito dele é muito voltada para alta renda, tá? Ou seja, corporativo. Então, ele tem um baixo risco de inadimplência. Até por isso que ele consegue manter esse ROI linear na faixa de 20 a 23% ao ano. E nesse ano ele não tem sofrido com inadimplência, por isso que o lucro líquido está na casa de 11,5 bilhões. O banco tem sido muito lucrativo, tá? E por ele ter essa carteira de crédito enxuta, né? Não tem agro, então o agro é cíclico, não entra na carteira de crédito do Itaú, é muito voltada para grandes empresas, que pode estar uma Selic lá nas alturas, esses clientes vão honrar com seus pagamentos. Por isso que o Itaú não sofre com problemas de inadimplência, tá? O único momento que o Itaú sofreu mesmo feio, tá? Mas que recuperou rápido foi na pandemia, né? Na pandemia o Itaú acabou desabando a rentabilidade, mas aí foi generalizado para todos os bancos, né? Não foi só o Itaú, foi o Banco do Brasil, o Santander e o Bradesco, mas em seguida ele já se recuperou. Então, para você que olha linearidade, pode observar que o Itaú faz mais sentido. Para você que quer, né, essa linearidade, não quer sofrer com tantos ciclos. O Banco do Brasil é cíclico, pessoal. Então, saibam disso. Se você não está preparado para aguentar a volatilidade, eu acho que o Itaú é melhor para você, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação. Mas aí, nem tudo são flores. Por quê? Porque pelo Itaú, né, consequentemente ser mais linear, ter menos risco, obviamente, de ter volatilidade, ele traz uma rentabilidade menor, porque ele é mais precificado, o mercado precifica mais o Itaú.
Mas o bom sinal é que ele pode trazer, né, um retorno ligeiramente menor do que o Banco do Brasil? Pode, ele pode trazer 19% a 20%, enquanto o Banco do Brasil pode trazer nos preços atuais de 23% a 24% ao ano com a retomada. Mas você não vai ter dor de cabeça, esse é o ponto legal. Você não vai ter a sua carteira ali oscilando significativamente, porque veja só, na carteira do canal, eu mesmo tenho o Banco do Brasil, olha a queda que tá acontecendo aqui, ó. 12% de queda, tá? Fora que o dividendo caiu pela metade, então eu tô tendo que ser firme e forte com o Banco do Brasil e continuar acreditando no banco. Com o Itaú não, o Itaú aqui ó, segue se valorizando devagarzinho, paga um dividendo interessante, né? Então, eu acho que cabe os dois na carteira, mas se você ter uma sobreposição, se você quer ter mais um ou outro, aí vai do seu apetite por risco. Eu prefiro ter mais Banco do Brasil, tá? Porque eu aceito correr um risco maior para ter uma rentabilidade maior. Pablo, que risco é esse? É risco de quebra? Não, pessoal, não é risco de quebra. É risco de volatilidade, ou seja, da sua carteira oscilar a uma magnitude grande. Não só nas ações, mas o resultado. Em um ano no Banco do Brasil você vai receber muito dividendo, no outro vai receber menos. O Itaú, você vai receber quase sempre a mesma coisa, tá? De 6 a 8% que é a média que ele fica. Então, observando por uma lógica de uma rentabilidade mais reduzida, mais por uma linearidade. Você paga para não ter dor de cabeça, né? Então, por isso que eu acho interessante aí o Itaú. Aí vai da escolha de cada um. Mas precisamos ser racionais, pessoal. Temos que deixar o emocional de lado. E qual dos dois hoje está mais barato? Vamos logo para as contas, tá? O Itaú ele é negociado em sua média histórica na faixa de 12 a 13 vezes. E hoje ele está cotado, considerando ali um PL projetivo, né? Para 2026, o lucro do Itaú tende a ficar na faixa de 48 bilhões. Então, 401 bi de valor de mercado, dividido por 48 bilhões, temos então 8,35 DPL. A média do Itaú é ser cotada em 12 vezes lucro, tá? 12 vezes de preço sobre lucro. Então, ele teria um potencial de alta frente ao PL atual, a cotação atual, de 43%, fazendo com que a ação hoje a 35 pudesse buscar lá a região dos 50 reais, tá? Então o Itaú vale tranquilamente hoje 500 bi na bolsa, até mais. Isso mostra que o Itaú tem um potencial de alta expressivo, fora o bom dividendo que pode continuar sendo pago para você, tá? E em mercados extremamente eufóricos, ele poderia se valorizar de 60% a 70%, já que no último ciclo de alta da bolsa, o Itaú chegou a custar 15 vezes lucro, tá? Então, tem potencial de valorização e pode continuar te pagando dividendos excelentes. Agora vamos para o Banco do Brasil, tá? Observando aqui o PL, por ele ser cíclico, né, o PL se esticou. Mas a gente tem que observar o PL real. E o PL real do Banco do Brasil hoje, com um lucro de 21 bilhões, né? A gente tem aqui um valor de mercado de 122 bilhões e temos aqui um lucro de 21 bilhões. Então temos um PL de 5,8. Qual que é a média de Banco do Brasil? A média é ser cotado de 8 a 10 vezes, tá? Em mercados normais. Então perceba que na normalidade o Banco do Brasil é cotado de 8 a 10 vezes. Não é de 6, tá? Não é de 6. Aqui o investidor 10 está equivocado. Quando há médias históricas normais, olha aqui, ó, a bolsa em ciclos comuns, tá? Sem estar em queda. O Banco do Brasil é facilmente precificado por esses múltiplos, desde que o lucro esteja em alta. Como o lucro está em queda, o PL se esticou artificialmente, mas como eu falei para vocês, denota fundo de ciclo, né? Então, supondo na naturalidade que Banco do Brasil hoje fosse cotado por 10 vezes, esse PL projetivo de 5,8, ele teria um potencial de alta de 81,55% na cotação. Perceba que ele poderia subir 30% a mais que o Itaú, trazendo uma volatilidade superior nas ações, né? Se no caso o Itaú, se a gente tiver uma alta na bolsa, o Itaú subir 200, o Banco do Brasil sobe o dobro. Então, olhando meramente, friamente, o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade mais elevado. E acontecendo essa retomada na rentabilidade, então, nem se fala, tá? A ação poderia mais do que dobrar de preço e ainda pagar bons dividendos para você. Então, acho que, pelos cálculos aqui feitos, o Banco do Brasil tem um potencial superior. E a prova disso é no próprio PVP, tá? Que está de 0,67. Em mercados aqui normais, o banco é cotado por 1 a 1,5. Então, somente para ele ir para o mercado de normal, nem estamos sendo eufóricos aqui na conta, tá? Dividido aqui, ó, por 0,67, a ação subiria 79% na cotação. Então, hoje, nos preços atuais, eu acho que o Banco do Brasil tem um potencial maior de rentabilidade. Mas o Itaú, tá? Tem um potencial de rentabilidade legal e não vai te trazer dor de cabeça. Aí vocês vão estar pensando agora, ué, Pablo, você fala que Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade maior? E por que que você comprou ações do Itaú e não fortaleceu ainda mais a sua posição
no Banco do Brasil. Porque, pessoal, eu queria de fato, tá, também aproveitar o Itaú. É raríssimo a gente ver um banco de qualidade barato. Então, mesmo que eu tenha uma rentabilidade ligeiramente menor que o Banco do Brasil, eu estou pagando para não ter dor de cabeça, já que, vejam só que estratégia interessante, no momento que o Banco do Brasil estiver passando por dificuldades, eu vou utilizar o dividendo do Itaú para fortalecer a minha posição no Banco do Brasil. E vice-versa, se por um acaso o Itaú passar por um período de reduzir dividendos, eu posso pegar, né, o dividendo do Banco do Brasil e fortalecer a minha posição no Itaú. Perceba que é uma estratégia bastante interessante. Por isso que às vezes uma diversificação leve faz até sentido, tá? Leve, não confundo com uma diversificação extremamente elevada. Mas o veredito aqui do vídeo, o vencedor e o campeão dessa lista é o Banco do Brasil, tá? Com um potencial de alta maior e com uma retomada dos lucros, ele poderia pagar um dividendo até mesmo superior. E por isso que eu decidi colocar os dois aqui na carteira. Nossa, Pablo, muito complicado fazer esses cálculos. Eu percebi que foi simples tudo, tá? Mas eu acho muito complicado não ter o tempo para ficar acompanhando bolsa todo dia. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade sem que eu tenha que ter tanto trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você contém aí mais de 100 ações que você pode analisar aqui em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. Qualquer minuto, qualquer segundo e cada balanço semestral, todos os indicadores são atualizados automaticamente. E terceiro e último fator, tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde está o link desta belezura? Na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e Itaú ou se você está comprando um ou outro. Em particular, possuo os dois na carteira, mas devido ao desconto excessivo, eu pretendo deixar o Banco do Brasil como a posição maior da carteira. E o Itaú vai ficar aqui em segundo lugar. Logo, logo ele vai superar a BR Partners, tá? Até porque aí com novos aportes, né, investimento em dividendos, eu vou fazer o Itaú superar a BR Partners em posição na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!